Olá, amigos! Estamos mais uma vez aqui para ler o nosso livro No Mundo Maior, pelo Espírito André Luiz, Francisco Cândido Xavier, né? Pela sua psicografia. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 7, com o nome Processo Redentor. Só para lembrar um pouquinho, né? Nós encerramos o capítulo 6, que foi a história da Dona Cândida, com a sua filha Julieta e o Paulino, né? Que o Calderaro, junto com a irmã Cipriana e o André, tiraram, né? Ela, a Julieta e o Paulino pelo sono, né? Levaram eles para a espiritualidade, para ter uma conversa, né? Para mostrar para o Paulino a beleza que era aquela menina, né? Embora ela tenha se desviado na caminhada dela. E ele aceitou casar, né? Para a tranquilidade da nossa irmã Cândida, que no outro dia desencarna, tá? Então agora nós vamos começar aqui no processo redentor. Retirando-se do hospital em noite que precedeu a desencarnação de Cândida, o assistente observou: não temos tempo a perder. Efetivamente, o trabalho de socorro à prezada enferma absorvera-nos algumas horas. Nosso esforço, continuou o prestimoso amigo, tem por especial escopo impedir a consumação dos processos tendentes à loucura. A rede de amparo espiritual nesse sentido é quase infinita. A positiva declaração de desarmonia mental constitui sempre o término de longa luta. Claro está que não incluímos aqui os casos puramente fisiológicos. Mormente, em se tratando da invasão da sífilis na matéria cerebral, reportamo-nos aos dramas íntimos da personalidade prisioneira da introversão, do desequilíbrio, dos fenômenos da involução, das tragédias passionais, episódios esses que deflagram no mundo aos milhares por semana. Nas esferas imediatas à luta do homem vulgar, onde nos achamos presentemente, são inúmeras as organizações socorristas dessa natureza. É imprescindível amparar a mente humana na crosta planetária, em seus deslocamentos naturais. A vasta escola terrestre exige incessante e complexa colaboração espiritual. Indubitavelmente, a divina sabedoria não se descuidou da programação prévia desse serviço. Nesse particular, se encarregou a ciência de superintender o desdobramento harmonioso dos fenômenos penitentes à zona física. Se incumbiu a filosofia de acompanhar essa mesma ciência, enriquecendo-lhes os valores intelectuais. Confiou à religião a tarefa de velar pelo desenvolvimento da alma, propiciando-lhe abençoadas luzes para a jornada de ascensão. A crença religiosa, todavia, mormente nos últimos anos, tem se revelado incapaz de tal cometimento. Falta-lhe pessoal adequado. Enquanto a edificação científica no mundo se apresenta qual árvore gigantesca, abrigando em seus ramos refertos de teorias e raciocínios, as inteligências encarnadas, a religião, superdividida em numerosos setores, dá a ideia de erva raquítica a definhar no solo. O amor divino, porém, não ignora os obstáculos que assoberbam os círculos da fé. Se a investigação do conhecimento basta o valor intelectual, o problema religioso demanda altas possibilidades de sentimento. A primeira requer observação e persistência. O segundo, todavia, implica vocação para a renúncia.
À vista disto, colaborando com trabalhadores decididos, inúmeras religiões de auxiliares invisíveis ao olhar humano se desdobram em toda parte, socorrendo os que sofrem, incentivando os que esperam firmemente no bem, melhorando sempre. Nosso esforço, portanto, em torno da mente encarnada é extenso e múltiplo. Forçoso é convir, no entanto, que se o programa dá motivo a preocupações, é também fonte de prazer. Experimentamos o contentamento de irmãos mais velhos, capazes de prestar auxílio aos mais novos. Indiscutivelmente, somos em humanidade uma só família. Todos somos filhos de Deus, né, meus amados? Somos realmente uma só família. E essa questão do progresso a gente percebe até nos dias de hoje, né? Intelectualmente somos muito avançados agora, principalmente agora, né? Com a tecnologia, com tudo isso, né? Que está vindo às nossas mãos, né? Mas moralmente ainda precisamos, né? Crescer bastante, porque essas duas asas a gente sabe que quem está equilibrado, o moral e o intelectual, para ver essa ascensão da humanidade, né? Nesse momento a gente está percebendo a necessidade da humanidade se voltar para si próprio, né? E buscar no seu interior uma religiosidade, né? Porque às vezes não precisa nem ser uma religião, é uma religiosidade, é a crer num algo maior, em algo superior, para fazer a pessoa, né, crescer espiritualmente, né? Vamos continuar aqui. Verificando-se pausa natural nos esclarecimentos de Calderaro, indaguei curioso. O André, né? Como se opera, entretanto, a administração de tais auxílios indiscriminadamente? Não, explicou o interpelado. O senso de ordem prescinde-nos a atividade em todas as circunstâncias. Quase sempre é a força intercessória que determina os processos de ajuda. A prece, representada pelo desejo não manifestado, pelas aspirações íntimas ou pelas petições declaradas, proveniente da zona superior ou surgida no fundo vale, onde se agitam as paixões humanas, é a rigor, o ascendente de nossas atividades. Vejam bem, né? O orar, o estar com o pensamento mais elevado, fazer essa conexão, né, com a espiritualidade. É isso, né, que é uma força em todos nós. Vamos prosseguir. Dispunha-me a formular certa pergunta, oriunda de velhas concepções do separatismo religioso, quando Calderaro, percebendo-me a ponderação prestes a exprimir-se, acrescentou calmo. Não aludimos aqui a orações ou aspirações de correntes idealísticas determinadas. O dístico não interessa. Colaboramos com o Espírito Eterno em sua ascensão à zona divina, aduzindo novas forças ao bem onde ele se encontre, independentemente de formas dogmáticas ou não, com que ele se manifeste nos círculos humanos. Nosso problema não é de favoritismo, senão de espiritualidade superior, mercê da união dos valores substanciais em favor da vida melhor. Viu só? Porque quando nós voltarmos para a espiritualidade, né, para a nossa pátria espiritual, não vai importar a religião que nós abraçamos aqui. O que vai importar é os sentimentos, né? É o nosso crescimento diante da vida. É isso que vai valer para cada um de nós, né, meus amados? Vamos prosseguir. A essa altura das lições que eu recebi em forma de palestra ligeira, enquanto nos movimentávamos em serviço, atingimos residência de aspecto simples, que se distinguia pelo jardim bem cuidado em toda a volta. Temos aqui, disse meu instrutor, indefeso companheiro de outras épocas, reencarnado em dolorosas condições. De algumas semanas para cá, assisto-lhe a mãezinha,
através de passes reconfortantes, em virtude da horrível estrutura orgânica do filho, e ela, encadeada há muitos séculos, a razão da pobrezinha está periclitando. Prende-se mutuamente por grilhões de graves compromissos, considerando-lhe o nobre costume da oração em horário prefixado, valemo-nos dessas ocasiões para vir em amparo. Olha aqui o que o Calderaro está colocando. O costume da oração em horário prefixado. Vejam o que é essa ligação com a espiritualidade. Quando nós fizemos, né, vamos fazer sempre o nosso evangelho no lar, no mesmo horário, no mesmo dia, né, da semana, vejam só que beleza, porque ali já está a ligação contínua desse encontro, né, nosso com a espiritualidade. E essa mãe querida, né, fazia isso, né? Ela tinha um nobre costume da oração sempre no mesmo horário, ali valendo-nos dessa ocasião para vir-lhe amparo. E é assim que eles vêm nos amparar. Quando a gente determina fazer o encontro do Evangelho, eles já vão estar preparados, sabendo que nós também estamos preparados para recebê-los para as preces. Que coisa bonita, né? Bem esclarecido isso aqui. Nós vamos lá. Admirando a ordem instituída para os quefazeres do nosso plano, é que transparecia nas mínimas ações. Silenciosamente acompanhei Calderaro ao interior doméstico. Eles penetraram na casa, né? Em rápidos minutos, achávamos em pequena câmara, onde magro doentinho repousava, choramingando. Cercavam-se duas entidades tão infelizes quanto ele mesmo. Pelo estranho aspecto que apresentavam, o menino enfermo inspirava piedade. Estava ali a criança, naquele estado, com dois, né, acompanhantes obsessores, né? É paralítico de nascença, primogênito de um casal aparentemente feliz, e conta 8 anos na existência nova, informou Calderaro, indicando-o. Não fala, não anda, não chega a sentar-se, vê muito mal, quase nada ouve da esfera humana. Psiquicamente, porém, tem a vida de um sentenciado sensível a cumprir severa pena, lavrada em verdade por ele próprio, há quase 2 séculos, olha, 200 anos, né? Decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil. Valeu-se da desordem político-administrativa para vingar-se de desafetos pessoais, semeando ódio e ruínas. Viveu nas regiões inferiores, apartado da carne. Inomináveis suplícios, inúmeras vítimas já lhe perdoaram os crimes. Muitas, contudo, seguiram-no obstinadas anos afora. A malta, outrora densa, rareou pouco a pouco, até que se reduziu aos 2 últimos inimigos, hoje em processo final de transformação, com as lutas acrementes vividas, em sombrias e dantescas furnas de sofrimento. O desgraçado aprestou-se para essa fase conclusiva de resgate. Conseguiu assim a presente reencarnação com o propósito de completar a cura efetiva, em cujo processo se encontra faz muitos anos. Vejam só o tempo, né, meus amados, que ele precisou para se desvencilhar das outras criaturinhas que acompanhavam ele. Quer dizer, 200 anos para ele ser preparado para reencarnar nessa situação e vindo com 2, né, 2 criaturas que não conseguiram perdoar. Ali, ó, por isso que a gente tem que observar nossas crianças, né? Que às vezes eles não estão em razão própria. Muitos têm essas companhias do passado, que são os seus desafetos,
E às vezes, quando se apresenta uma situação dessas, né, com esse assédio, como é que a criaturinha fica, né? Vamos seguir aqui essa grande lição agora, né? A paisagem era triste e enternecedora. O doente, de ossos enfesados e carnes quase transparentes, pela idade deveria ser uma criança bela e feliz. Ali, entretanto, se achava imóvel, a emitir gritos e sons guturais, próprio da esfera subhumana. Quase um monstrinho, né? Com o respeito devido à dor e com a observação imposta pela ciência, verifiquei que o pequeno paralítico mais se assemelhava a um descendente de símios aperfeiçoados. Macacos, aperfeiçoados. Está bem claro aqui. Tal era a condição, né, do físico dele, oriundo daquele perispírito comprometido. Fica tudo gravado, né? Sim, o espírito não retrocede em hipótese alguma, explicou Calderaro. Todavia, as formas de manifestação podem sofrer degenerescência de modo a facilitar os processos regenerativos. Todo mal e todo bem praticados na vida impõem modificações em quadros representativos. Olha, é verdade. Nosso desventurado amigo envenenou para muito tempo os centros ativos da organização perispiritual. É isso aí. O perispírito, né? Veio todo comprometido, cercado de inimigos e desafetos, frutos da atividade criminosa que se consagrou voluntariamente. Permanece quase embotado pelas sombras resultantes de seus tremendos erros. No campo consciencial, chora e debate-se sobre o aguilhão de reminiscências torturantes que lhe parecem términas, mas os sentidos, mesmo de natureza física, mantêm-se obnubilados, à maneira de potências desequilibradas sem rumo. Porque o espírito está ali, consciente, né, meus amados? Ele está, o corpo todo deformado, mas o espírito ali firme, né? Os pensamentos de revolta e de vingança, emitidos por todos aqueles aos quais deliberadamente ofendeu, vergastaram-lhe o corpo perispiritual por mais de 100 anos. Olha que coisa, né? 100 anos consecutivos, como choques de desintegração da personalidade. E o infeliz, distante do acesso à zona mais alta do ser, onde situamos o castelo das noções superiores, em vão se debateu no campo do esforço presente, isso é, a altura da região em que localizamos as energias motoras. É que os adversários implacáveis apegam-se a ele através da influência direta, compeliram-lhe a mente a fixar-se nos impulsos automáticos, no império dos instintos. Permitiu a lei que assim acontecesse, naturalmente porque a conduta do nosso infortunado irmão for igual à do jaguar que se aproveita da força para dominar e ferir. Os abusos da razão e da autoridade constituem faltas graves ante o eterno governo dos nossos destinos. Vejam só, né? Como foi implacável esse assédio, né? Eles vão exatamente no localzinho para incomodar essa criaturinha que, mesmo frágil, com pouco tempo de encarnação, está ali, né? Sentindo todo o assédio, né? Mesmo com o corpo todo, né, defeituoso, que aqui ele relatou, ele, né, o espírito está ali firme, sentindo o assédio e ainda, né, sentindo na carne toda essa problemática, né? Vamos continuar, né, meus amados? O estimado assistente fitou-me com seus olhos muito lúcidos e perguntou: compreendestes? Dá para compreender, né? Mais ou menos, né? Nós aqui, né?
Como desejasse ver-me suficientemente esclarecido, acrescentou. Mais uma elucidação do Calderari. Espiritualmente, esse pobre doente não regrediu, mas o processo de evolução que constitui o serviço do Espírito Divino através dos milênios, efetuado para glorioso destino, foi por ele mesmo, o enfermo, espizinhado, escarnecido e retardado. Semeou o mal e colheu-o agora. Traçou audacioso plano de extermínio, valendo-se da autoridade que o Pai lhe conferira. Concretizou o deplorável projeto e sofre as consequências naturais, do modo a corrigir-se. É uma corrigenda, né? Já passou a pior fase. Presentemente já se afastou do maior número de inimigos, aproximando-se do amoroso coração materno que o auxilia a refazer-se ao término de longo curso de regeneração. Reparando a estranha atitude dos infelizes desencarnados que o seguia, pretendia indagar algo relativamente a eles, quando Calderaro veio ao encontro dos meus desejos, continuando. Também os míseros perseguidores são duendes do ódio e da vingança, como o nosso enfermo é um remanescente do crime. São náufragos na derradeira fase da salvação. Após o enorme hecatombe no mar da vida, onde se perderam por muitos anos, por incapazes de usar a bússola do perdão e do bem. Aproximam-se, porém, do porto socorrista. Voltarão ao sol da existência terrestre por intermédio de um coração de mulher que compreendeu com Jesus o valor do sacrifício. Em breve, André, consoante o programa redentor já delineado, ingressarão nesse mesmo lar na qualidade de irmãos do antigo adversário. E quando entrelaçarem as mãos sobre ele, consumindo energias por ajudá-lo, assistidos pela ternura da abnegada mãe amorosa e justa, beijarão o velho inimigo com imenso afeto. Transmudar-se-ão as negras algemas do ódio em alvitentes liames de luz, nos quais refugirá o amor eterno. Chegado esse tempo, a força do perdão restituirá nosso doente à liberdade. Largará ele, qual pássaro feliz, esse mirrado corpo físico, sufocante cárcere do crime e de suas consequências, onde se debateu por quase 2 séculos. Até lá, importa zelar com empenho pela valorosa mulher que é essa, vestalina senhora desse lar, em que as forças divinas respeitam a vocação para o martírio, por iluminar a vida e enriquecer a obra de Deus. Que abençoada, né, mulher que aceitou no seu programa de reencarnatório, né, os 3 como filhos. Ele naquela situação, que depois que recebeu os irmãos, por uma época deu para perceber que também depois desencarna, né? Já livre daquela situação toda. Veja como a providência divina, né, meus amados, trabalha em nosso favor, né, nos ajudando, fazendo com que, através dessas reencarnações, as libertações que a gente vai fazer é no processo da reencarnação. E é a providência que nos ampara. Que coisa bem bonita. Bom, nós vamos terminar aqui hoje. Eu agradeço a paciência de me ouvir. Solicito que divulgue os nossos programas do nosso canal, né, amados? Deem sempre um like. Visite o nosso site que está maravilhoso, com grandes novidades, www.gefx.com.br. São as iniciais do nosso grupo espírita Francisco Xavier abençoado.
Muito obrigada, que Deus esteja sempre conosco, Jesus nos amparando. Até a próxima vez. Um abraço grande, meus amados.